Quero falar hoje sobre o culto global de Páscoa que está sendo planejado entre agora e 2033. Eles também estão pedindo por uma lei dominical entre agora e 2033. E aquela frase que vocês estão vendo na tela, Cristo é Rei, acredito que seja um sinal claro para os proponentes da lei dominical, para os defensores da lei dominical. O que vamos abordar nesta tarde é mais do que surpreendente, como escreve a irmã White. Esses eventos finais não são meramente alarmantes. Os eventos em si são alarmantes. E muitos podem me chamar de alarmista. Bem, meus amigos, desafiem e vençam qualquer uma dessas afirmações. Não há como contradizer com sucesso qualquer coisa que esteja sendo afirmada, porque eu apresento fatos empíricos, baseados na Bíblia e no espírito de profecia, na história e em eventos atuais. Eu quero começar com uma declaração do livro Obreiro Evangelista, da página 148. Os ministros devem apresentar a palavra mais segura da profecia como o fundamento da fé dos adventistas do sétimo dia. As profecias de Daniel e Apocalipse devem ser cuidadosamente estudadas em conexão com as palavras: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é isso que constitui a verdade presente. Vamos direto ao assunto aqui. Cristo é Rei. É um apito de cachorro para os proponentes da lei dominical. Eles também estão promovendo este culto nacional aqui na América e internacional de Páscoa em 2033. E mais tarde vou compartilhar com vocês porque eles colocaram essa data, 2033, e veremos se realmente entendemos as profecias de Daniel 9. Perceberemos que este ano está incorreto. Se Deus fosse fazer algo significativo, não seria em 2033, pelo que eles estão dizendo. E é porque eles rejeitaram os 2.300 dias proféticos. É por isso que eles têm lá em cima 2033. Sem mais delongas, vamos direto ao assunto, meus amigos. Aqui está então. Este é Kevin Roberts. Kevin Roberts, da Heritage Foundation. Kevin Roberts, do Projeto 2025. O homem por trás de J.D. Vance, o vice-presidente. O homem por trás do presidente Trump e desta administração, o cowboy católico. Esse é Kevin Roberts, aquele que diz que o presidente Trump simplesmente minimizou o nosso papel, porque ele queria garantir a vitória para se tornar presidente. Mas não se enganem, o presidente Trump está implementando toda essa agenda. Isso deve nos dizer alguma coisa, que a igreja está controlando o Estado. Vejam isso, meus amigos. Agora que Trump é o presidente, diz Kevin Roberts, ele pode lembrar a América de que o quê? Que Cristo é Rei. Deem uma olhada aqui. Isso não é só Kevin Roberts que diz. Isso, se fosse assim, você diria que é simplesmente uma declaração isolada. Um show de um homem só. Não, aqui é o secretário do Estado. Isto é de Marco Rubio. A manchete diz que ele afirma que todas as nações devem respeitar o direito dos cristãos de declarar o quê? Que Cristo é Rei. E se você notar a postagem dele no X, as mesmas palavras estão lá. A Páscoa celebra a ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Rei dos Reis e Senhor de todas as nações. Nesta Semana Santa, na Páscoa, apelo a todas as nações para que respeitem o direito dos cristãos de declarar o quê? Que Cristo é Rei. Agora, por que Marco Rubio, o secretário de Estado, diz isso às outras nações? Diríamos coloquialmente, cuidem da sua própria vida, cuide da sua vida, mas não. Isso é significativo porque onde começa a lei dominical? Começa na América e depois vai para onde? Será internacional. Então agora estamos vendo apenas migalhas de biscoitos, migalhas de pães, por assim dizer, para cumprir a profecia do fim dos tempos, de que os Estados Unidos da América começarão a crise da lei dominical e influenciarão
outros globalmente a fazer cumprir essa lei dominical também. Não sei quantos de vocês se lembram de quando eu estava falando sobre Kevin Roberts e ele fez uma declaração de que Trump disse que vai tornar a América grande novamente. Isso não está acontecendo apenas na América, mas eles também têm uma versão do slogan e mantra de Trump na Europa, o que é tornar a Europa grande novamente. E quem vocês acham que estava e está por trás desse slogan na Europa? Tornar a América grande novamente, quem? Kevin Roberts. Ele declarou publicamente que nossa influência não está apenas na América, mas é global. E está promovendo uma lei dominical na América e vai ser global. E lembrem-se disso, são as pessoas que exigirão essa lei dominical. E não se enganem, as pessoas estão exigindo que devolvamos a América a Deus. Vamos às nossas Bíblias. Este não é um canal de notícias, não é TMZ, não é um discurso motivacional. Abram suas Bíblias. Cristo é Rei. Eu quero que todos venham comigo para a primeira vinda de Cristo, até mesmo ao nascimento de Cristo, e mais tarde teremos a dedicação de um bebê. Venham para Mateus capítulo 2, comigo, Mateus capítulo 2. Vocês se lembram das palavras reais dos sábios que vieram procurar o Salvador? O que eles disseram? Onde está aquele que deveria nascer, o quê? Rei dos judeus, pois viemos para fazer o quê? Todos juntos, adorá-lo. Qual é o ponto que estou defendendo pela graça de Deus? A frase Cristo é Rei está sempre conectada à adoração. Sempre estará ligada à adoração na Bíblia. Então, quando você vê o movimento de Mark Rubio, ele é católico? É melhor você acreditar. Kevin Roberts, ele é católico? Melhor acreditar. Eles estão sobre um conglomerado de denominações no Projeto 2025? Sim. O que inclui protestantes apóstatas. Eles estão usando o braço de prata agora que Trump é presidente. Faça Cristo Rei. Pensei que ele já fosse rei. Vejam bem, vocês têm que ser capazes de entender que essa afirmação é um apito de cachorro. Venha, Bruno. É um apito de cachorro para quem? Para quem defende a lei dominical. Venham comigo para João capítulo 6. Para qual capítulo vamos? Venham comigo para João capítulo 6. Cristo é Rei. Sempre está ligado à adoração na Bíblia. Deem uma olhada nisso. João capítulo 6. Quero que todos vocês observem João capítulo 6. Vamos nos concentrar aqui no versículo número 41. É aqui que Cristo fala sobre o pão da vida. Vejam agora o versículo 15. João capítulo 6, verso 15. Quando Jesus percebeu que eles viriam e o quê? Levar ele à força para fazer o quê? Um rei. Então, eles iriam prestar-lhe homenagem e lealdade? Sim, mas a Bíblia diz que ele partiu novamente para uma montanha sozinho. Gostaria de saber se Mark Rubio leu esse versículo e Kevin Roberts e outros leram esse versículo. Cristo não deseja ser rei nesta terra por este meio, a igreja influenciando o Estado para forçar as pessoas a adorar contra suas consciências, os ditames de suas consciências. Vamos para João capítulo 19. Vocês sabem, amigos, é muito interessante. Vocês sabem o quê? Vocês se lembram? Sim. Mantenham seus dedos em João 19, já que é disso que essas pessoas ignorantes estão falando, a ressurreição e a Páscoa, sobre as quais devemos esclarecê-los. Vocês sabiam que no domingo, antes da crucificação de Cristo, houve uma declaração feita pelo povo? Eles disseram que Cristo estava em um jumento na entrada triunfal. O que eles lamentaram e gritaram? Hosanas, hosanas nas alturas. Bendito seja o Rei que vem. Esse foi o domingo da última semana do ministério de Cristo. E o que eles gritaram naquela sexta-feira? Crucifica-o, crucifica-o. Vejam agora. Então, no domingo, Cristo é Rei. Vocês estão entendendo isso? E até sexta-feira, crucifique-o. É isso aqui, Cristo é Rei. E as mesmas pessoas que dizem que Cristo é Rei podem lavar a bola quicando.
porque Cristo é Rei, estão ligados ao domingo por lei com perseguição. Essas mesmas pessoas que gritam que Cristo é Rei, um dia o crucificarão. Não crucificá-lo pessoalmente, mas crucificar Jesus nas pessoas de suas testemunhas. João capítulo 19, vejam o versículo 15. E Pilatos disse, pulem para o versículo 14. E Pilatos disse a eles, eis o vosso rei. Mas eles gritaram, fora com ele, crucificam-o. E Pilatos lhes disse, devo crucificar o vosso rei? E o que eles disseram? Não temos rei, mas quem? Não se esqueçam disso, não temos rei senão César. Vejam isso, existem defensores e proponentes dentro do Projeto 2025 e da Heritage Foundation ligados a Kevin Roberts, que estão dizendo que os Estados Unidos devem implementar por lei a adoração dominical baseado em Constantino. Sim! Quem foi Constantino? Um César. Não temos rei senão César. Constantino foi um César, o rei de Roma. O Império, e Jonathan Berry está dizendo que queremos que a adoração dominical seja feita por lei, com base no que Constantino fez. Cristo é rei, e em seguida eles dirão que não temos rei senão César. Está claro? Vamos para Marcos 15. Deixem-me dar a vocês uma segunda escritura agora neste segmento, que confirma que Cristo é Rei está ligado à adoração. Marcos capítulo 15. Olhem para o verso 18 de Marcos 15, verso 18 e verso 19. E diz isso, e começou, quando eles capturaram Cristo, e começaram a saudá-lo. E o que eles disseram em tom de zombaria? Salve, Rei dos Judeus, Cristo é Rei. Versículo 19. E bateram-lhe na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e ajoelhando-se fizeram o quê? Adoraram ele. Cristo é Rei, está ligado ao quê? À adoração. Mas mais tarde dirão que não temos rei senão César. Cristo é Rei, é um apito de cachorro para uma lei dominical, semelhante ao que Constantino decretou em 321. E então apareceu o papado de 538 a 1798, com perseguição ao povo que guardam os mandamentos de Deus. No entanto, o que os professos adventistas do sétimo dia estão fazendo agora? Literalmente agora, celebrando a Páscoa. Espere, eu perdi uma coisa. De volta à tela. Marco Rubio diz que a Páscoa celebra a ressurreição de Cristo. Isso está correto? A Páscoa não tem nada a ver com a ressurreição de Cristo. É paganismo e continua sendo pagão. Vamos em frente. Esta é a declaração real do Departamento do Estado aqui na América, Marco Rubio, como adoradores ao redor do mundo. Eu não sabia que os Estados Unidos governavam o mundo. Enquanto fiéis ao redor do mundo celebram a Semana Santa e a Páscoa, os Estados Unidos estendem calorosas saudações aos cristãos em todos os lugares. Agora paremos aqui mesmo. Então, entendam isso. Vocês percebem que, politicamente, deve haver fronteiras que separam as nações para que elas possam ser soberanas. Mas na esfera e no contexto da religião, isso destrói as fronteiras nacionais. Não durmam neste ponto. A Páscoa comemora a ressurreição de Jesus. Isso é uma mentira. Isso não é bíblico. E ele diz, agora, com cristãos em todo o mundo, Janet e eu celebramos que Cristo ressuscitou e que Cristo é Rei. E é claro, última frase, que Deus proteja e preserve seu povo e que todas as nações respeitem o direito dos cristãos de adorar a Jesus Cristo. Vocês conseguem ler nas entrelinhas que nossas nações obriguem os cristãos a adorar no domingo. Vamos continuar aqui. O que a inspiração diz?
Assim como a América, a terra da liberdade religiosa, se unirá ao papado, forçando a consciência e obrigando os homens a honrar o falso sábado, os povos de todos os países do globo serão levados a seguir o quê? O seu exemplo. Nações estrangeiras seguirão o exemplo dos Estados Unidos. Embora ela lidere, a mesma crise atingirá todos os povos em todas as partes do mundo. Não importa para onde você fuja, a crise está chegando. Agora, estou dizendo que uma nação, até mesmo na América, não pode dizer que Cristo é rei? Você pode dizer o que quiser, mas biblicamente, se o que você está dizendo está relacionado a forçar as pessoas a adorar, então Deus condena essa retórica. Este ponto está claro? E Cristo é rei é um sinal claro para os defensores da lei dominical. Vejam isso. Cristo é rei. Uma resolução foi aprovada pela legislatura de Oklahoma. O quê? O que Mark Rubio diz? Cristo é rei. Cada nação deve dizer que Cristo é rei. Kevin Robert diz que agora Trump é presidente, promovendo que Cristo é rei. E agora, para estados individuais, vocês não percebem que é um movimento? Não é uma aberração, uma anomalia? Na verdade, é um movimento. Observem com atenção. Esta resolução é uma declaração ousada do legado religioso de Oklahoma. Durante a Semana Santa, honramos o sacrifício de nosso Senhor e Salvador e reafirmamos os princípios que norteiam nosso Estado. Reafirmar os princípios que norteiam nosso Estado. Tenho orgulho de liderar este esforço para declarar que Cristo é Rei. Mais uma vez, não há nada de errado nisso. Mas se Cristo é Rei, está ligado à adoração dominical, então Cristo condena isso. Agora observem com atenção. Deixe-me ver se alguns de vocês se lembram do que Oklahoma, como estado, tem feito. Eu fui a Oklahoma recentemente. Obrigado. Que Oklahoma recentemente começou a levar a religião para as escolas públicas. Vocês percebem agora? Cristo é Rei. Religião nas escolas públicas. E a irmã White diz que quando eles fizerem isso, o próximo passo será promover a legislação dominical. Oklahoma disse que é hora de fechar todos os comércios no domingo. Cristo é Rei, é um apito de cachorro. Venha, Bruno. Um apito de cachorro para os proponentes da lei dominical, certo? Aqui está, escutem. Os legisladores estaduais na Câmara aprovam uma resolução declarando a frase Cristo é Rei. Os críticos dizem que não é algo que o governo precisa fazer, enquanto os apoiadores dizem que é parte do reconhecimento do papel do cristianismo em Oklahoma. Meus eleitores que são cristãos fiéis se opõem a essa proclamação, não porque rejeitam a crença de que Cristo é Rei, mas porque acreditam que o governo não deveria se envolver em fazer declarações religiosas. Assim como outras religiões, tradições e causas foram reconhecidas por este órgão por meio de inúmeras resoluções, acredito que ser cristão seja uma questão de igualdade de direitos. Essa resolução agora vai para o Senado estadual. Então, quantos estados temos aqui? Oklahoma, certo? Deem uma olhada nisso. Quantos de vocês se lembram do impasse, do cisma entre Candace Owens e Ben Shapiro? Alguma pessoa? Não estou dizendo que isso era a única coisa, mas o que Candy estava promovendo? Cristo é Rei. E Ben Shapiro pertence a qual denominação religiosa? Judeus. Então é claro que ele ficou ofendido. Daily Wire e os outros líderes ficaram ofendidos e aos poucos ela foi demitida. Pergunta, isso foi realmente uma atuação no drama? Isso foi um ato no drama que daria início à lei dominical? Candace Owens é influente?
Sim, tanto que, quando ele o desafiou, Ben Shapiro, para um debate, escolha o lugar, Ben, e o horário em que eu entrarei em seu território, ele recuou. Marque minhas palavras agora mesmo. Chegará o tempo em que eles dirão, observem, eles dirão que os chamados judeus que honram o sábado do sétimo dia são contra Jesus Cristo. E já que nós, defensores da lei dominical, promovendo Jesus, então vamos eliminar e não tolerar os guardadores do sábado do sétimo dia. E isso vale para judeus e adventistas do sétimo dia. O palco está montado. Observem com atenção. Vamos para outro estado na América. Cristo é rei. Um apito de cachorro para a lei dominical. Aí está, amigos. Vocês podem dar uma olhada nisso. Esta é a montagem de clipes ali. O que aconteceu recentemente. Sigamos em frente. Os legisladores republicanos apresentaram uma resolução pedindo que estado agora? Não Oklahoma, mas Dakota do Norte, para reconhecer a realeza de Cristo. Amados, naturalmente, ok. Vocês já viram como posso afirmar isso, de forma que seja compreensível? Vocês já viram cidadãos residentes em um país específico, digamos no leste, onde ainda há uma monarquia reinando, quando as pessoas vão à presença daquele rei, daquela rainha, daquela realeza, o que eles geralmente fazem para mostrar respeito e honra à elite, eles se curvam. Eu não uso saias. Amém? Mas vocês entenderam. Louvado seja o Senhor. Então, quando o Estado diz que se a igreja diz que Cristo é rei, queremos falar sobre isso em si. Mas o Estado está dizendo isso. E se a igreja influencia o Estado a dizer que Cristo é rei, então se Cristo é rei por lei, então o que o rei deve receber? Vamos lá, amigos. Escutem isso. Esta é Dakota do Norte. Deem uma olhada nisso. 2025. A resolução mais controversa de quinta-feira é a HCR 3020, que declara Jesus Cristo o Rei do Mundo. O representante de Willis, Nico Ryu, diz que o cristianismo está ligado à história da nação e deve ser reconhecido. O cristianismo desempenhou um papel fundamental em nossa sociedade e reconhecer isso não deveria ser controverso. Além disso, reconhecer nossa herança e fundamentos morais nunca é perca de tempo. Isso é Dakota do Norte. Amigos, deem uma olhada nisso. Este é outro estado, Michigan. Este é um legislador republicano dizendo que os escoceses deveriam anular as uniões entre pessoas do mesmo sexo, porque Cristo é rei. Está tudo conectado. Nós promovemos a sodomia? Não, não promovemos, mas também não promovemos um movimento que force a consciência por lei para adorar. Deem uma olhada nisso. Escutem. Meus colegas conservadores, se não podemos conservar a base da nossa civilização, a família, então não podemos mais nos chamar de conservadores. Agora é a hora de fazer a coisa certa. Agora é o tempo de reafirmar a soberania de Cristo como nosso Rei. Agora é o momento de restaurar a autoridade de Deus e submeter nossa vontade àquele que sabe o que é melhor. Temos que restaurar. Então vocês podem ver como a frase Cristo é Rei está ligada a um reavivamento religioso. Está bem claro ali. Anula o casamento porque Cristo é Rei. Em parte, concordamos que não deveríamos ter promovido a sodomia. Por quê? Porque a sodomia destrói seu relacionamento com seu vizinho e o Estado tem o poder de decidir isso. Esse é o número 1. Número 2. Qual é a instituição irmã do casamento?
O casamento bíblico é o sábado. Então, já que Cristo é rei, está sendo usado para promover o verdadeiro casamento, para combater o mesmo sexo. Cristo é rei. Também será usado para promover o que eles chamam de adoração, que não é a adoração do sábado do sétimo dia, mas a adoração no domingo. Amados, eu quero que todos vocês entendam o que vou compartilhar com vocês a seguir. Eu nunca vi as coisas tão claras na minha vida. E eu tenho dito isso repetidamente, porque quanto mais nos aproximamos da marca da besta, mais claro eu consigo ver. A irmã White diz, observem com atenção, porque será que eu deveria sequer mencionar o nome dele? Ryan Day e outros estão dizendo que mesmo os atuais líderes adventistas que ainda estão nas conferências não acreditam que Ellen White tenha sido de fato inspirada. E mesmo que fosse, podemos tratar seus escritos como um buffet. Mas não percam esse ponto. Por favor, não percam, meus amigos. A irmã White disse que vocês podem esperar uma lei dominical quando os defensores estiverem promovendo a ferramenta do Estado. Vocês acreditariam que estas são as palavras de Kevin Roberts? Se Deus disser para saber que uma lei dominical está próxima, eles usarão as palavras arte do Estado. E aqui vem Kevin Roberts para Trump. Use a ferramenta do Estado. O que vocês acham? Os escritos são o quê? Inspirados. Pastor, mostre-nos. Estamos ansiosos para ver. Quem quer ver? Então vocês não querem ver? Estou brincando. Vejam isso, meus amigos. Observem com atenção e diz, agora que Trump é presidente, Kevin Roberts, ele pode lembrar a América de que Cristo é rei. Um parágrafo. Especificamente, devemos pedir aos nossos líderes políticos para que usem as ferramentas do Estado à sua disposição para apoiar e defender comunidades cristãs ao redor do mundo que estão enfrentando perseguição. À primeira vista, parece bom, assim como Satanás disse a Eva em Gênesis capítulo 3, verso 1 ao verso 6, você pode desobedecer a Deus e certamente você não morrerá. Eva acreditou naquela mentira e sentiu as consequências negativas. Isso soa bem. Este é um líder da igreja, dizendo que queremos influenciar os políticos a usar as ferramentas do Estado. A irmã White diz, nós chegamos a um tempo em que a obra sagrada de Deus é representada pelos pés da imagem, na qual o ferro foi misturado com o barro. Estadistas, quem são esses líderes políticos? Os estadistas defenderão o sábado espúrio e misturarão sua fé religiosa com a observância deste filho do papado. A mistura de quê? A arte da igreja. E o quê? A arte do Estado é representada pelo ferro e pelo barro. Próxima frase. Este investimento da igreja com o poder do Estado trará resultados ruins. Pausa. É isso que Kevin Roberts está fazendo, usando o Estado para promover e legislar as tradições da igreja. Continuando. Escutem, os homens quase ultrapassaram o ponto da tolerância de Deus. Então, onde estamos? Estamos à beira do fim do tempo de graça. Mas chegará o tempo em que Deus punirá aqueles que violaram sua lei. Amados, se fosse somente a irmã White que fizesse essa declaração, diríamos que era bom. Mas isso é 80%. O fato é que a irmã White tirou essas palavras da Bíblia, porque tudo o que ela apresenta é bíblico. Então, onde na Bíblia encontramos essa cena de arte estatal e arte da igreja do papado nos últimos dias, com protestantes apóstatas para trazer uma lei dominical e então o fim virá.
Venham comigo para Daniel capítulo 8. Vamos descobrir isso, meus amigos, essas políticas astutas. O versículo 23 menciona um rei de semblante feroz. Cristo é rei contra um rei de semblante feroz. Vejam o verso 24. Seu poder será grande. Esse é o papado. Mas não por seu próprio poder, o que significa que o papado está trabalhando por meio de outra entidade de poder. E ele destruirá e prosperará, e praticará, e destruirá o povo poderoso e santo. Vejam o verso 25. E por meio de sua astúcia, ele também fará prosperar a astúcia em sua mão. Agora paremos aqui por um minuto. Que arte é esta? Primeiro, no versículo 25, observem que diz um rei de semblante feroz. Que arte é esta, então? A arte do Estado. Senhor, tenha misericórdia. A arte do Estado, mas observem que esse rei de semblante feroz também é uma entidade religiosa. Por quê? Ela destrói o povo santo. Isso significa que ele se opõe à religião. Então, que outras artes estão aqui? A arte da igreja. Bíblia, versículo 25. Por meio de sua astúcia, ele também fará prosperar a astúcia em suas mãos. Ele se engrandecerá em seu coração. Segurem, vamos encontrar a arte da igreja. E pela paz, ele destruirá a muitos. E quem o mundo chama de principal homem da paz? O papado. Ele também se levantará contra o príncipe dos príncipes. Então, ele é apenas um poder estatal? Uma arte estatal? Não. Ele também é um poder da igreja. Mas, terminando, mas ele será quebrado sem auxílio de mãos. Qual profecia fala sobre o papado ser quebrado sem auxílio de mãos? O que quebra o papado? Com sua aliança com o mundo, com algo recortado sem mãos. Que texto é esse? Daniel 2, versículo 40 ao versículo 45. A irmã White tirou sua declaração de Daniel 8 e Daniel 2. O problema é que as pessoas não estudam, como a irmã White diz. Se tivéssemos feito da palavra de Deus nosso estudo, com o desejo de alcançar o entendimento bíblico, e observem que não precisaríamos dos testemunhos. Volume 2, página 605. Se tivéssemos feito da palavra de Deus nosso estudo com o desejo de atingir o padrão bíblico e atingir a perfeição cristã, nós não precisaríamos dos testemunhos. Volume 2, página 605. Marquem isso. Mas uma notícia de última hora. Nós temos os testemunhos. Isso significa que precisamos dos testemunhos. Eles são inspirados? Aquilo que fez com que eu me afastasse do assento e me ajoelhasse. O homem está lhe dizendo que está promovendo o ofício do Estado e o ofício da igreja. Em termos inequívocos, o mesmo Kevin Roberts que realmente está lá. O mesmo Kevin Roberts que realmente declarou a criação do Estado. O mesmo Kevin Roberts que diz que precisamos da adoração dominical por lei, união da igreja e do Estado. Sigamos em frente com isso. Ele prossegue afirmando que quer a criação do Estado até 2033. Quando? Venham aqui. Kevin Roberts disse publicamente que está nos bastidores do governo de Trump e que eles estão promovendo leis estaduais da lei dominical e o serviço de Páscoa global até 2033. Alguns de vocês agora dizem: eu tenho tempo. Ele disse, mas vamos começar nos próximos 4 anos. Sempre que o diabo lhe disser uma data, não acredite nele. Ele é um mentiroso, ele é o pai da mentira. Se for Satanás, não sei, já que Satanás está impressionando essas pessoas para que deem essas datas e coisas assim, não acreditem neles. Esteja pronto agora. Não procrastinem. Preparem-se agora. Sem demora. Preparem-se agora. Vamos lá. Ele diz, nos próximos 4 anos, o presidente Trump tem a oportunidade de pôr fim a essa loucura.
Ele está no comando. Imaginem se vocês fossem um funcionário e falassem dessa maneira com seu empregador. O presidente Trump tem a oportunidade de acabar com essa loucura. Ajude a devolver o cristianismo ao seu devido lugar de honra em nossa o quê? Política. Isso é união entre igreja e Estado, tanto internacionalmente quanto domesticamente. Quanto poder ele tem para fazer planos para as nações que não são americanas. Continuando, e abriu o caminho para uma celebração nacional do aniversário de 2000 anos da ressurreição de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, no ano de 2033. Então esse é o prazo final, 2033, para trazer a igreja e o Estado, para trazer o cristianismo para a política, domesticamente e internacionalmente. Mas Trump deve começar quando? Nos próximos 4 anos, de 2024 a 2028. Vocês sabem o que é significativo? Ainda não posso ir por aí, mas eu indico aqui. Não posso ir por aí. Conte-nos. Os próximos 4 anos, eu digo a vocês, a irmã White diz que, quando Cristo foi batizado, no ano 27, que ano? 27. Isso nos levou a 4.000 anos no plano da redenção. Quantos anos? 4.000 anos. Em que data do batismo de Cristo? Ano 27. Agora, sabemos que o plano de redenção continuará por quanto tempo? 6.000 anos. Então, calculem isso. Então, quanto é 27 mais 2.000? Isso dá 2027. Então, estamos nesse período. Assistam isso. Essa não é a única declaração da irmã White baseada nos 4.000 anos, no plano da redenção. Em seguida, ela acrescentou em outro lugar que a crucificação de Cristo no ano 31 nos levou a 4.000 anos no plano da redenção. Então, vamos calcular. 6.000 anos é o plano da redenção. 4.000 anos no ano 31. Então, quanto é 2.000 mais 31? 2031. Por que a irmã White diria que o batismo e a crucificação nos levariam a 4.000 anos? Porque a irmã White não está lidando com um ano literal. Vejam isso, é um período de tempo. Então ela acrescentou o nascimento de Jesus, que nos levou a 4.000 anos. Como o nascimento de Jesus, o batismo de Jesus, a crucificação podem nos levar a 4.000 anos? Não é um ano, é um período de tempo. O que significa que quando chegarmos a 2027, vocês estarão na última geração. Isso pode acontecer a qualquer momento. Vejam isso. Do nascimento de Cristo até a sua crucificação ocorreu uma geração. Então não é, amados. Vocês estão vendo agora? Não é baseado em um ano específico, é a última geração. Então, quando Jesus disse em Mateus capítulo 24 e Lucas capítulo 21, quando ele deu todos os sinais, ele disse: esta geração não passará até que todas as coisas se cumpram. Isso foi em 31, quando ele falou, e então aconteceu em que ano? Ano 70. Na última geração, estamos juntos? Não em 71, quando Jerusalém foi destruída, mas em 70. Não 40 anos, mas 39 anos. Vejam isso agora. Isso significa que Jesus encurtou a questão em justiça. Vocês todos sentem falta disso? Ele disse que esta geração, e uma geração bíblica são o quê? 40 anos. Então, já que ele fez a declaração em 31, isso deve ter acontecido em 71, mas ele a encurtou. Minhas palavras. Ele a encurtou em justiça por 1 ano. E isso foi o suficiente. Mas eles receberam sinais no ano 66, e aqueles que viram isso implementaram as 5 chaves da sobrevivência. Então devemos esperar até o ano 2033? Não!
So should we wait until the year 33? 2033, preparem-se quando? Agora! Se eu fosse Satanás, e eu não sou, eu pegaria todos vocês desprevenidos, dê-lhes um tempo e deixem-os procrastinarem, porque essa é a natureza dos homens pecadores. Adoramos procrastinar e então simplesmente fazer o evento acontecer e pegar você desprevenido como um ladrão na noite. Isso faz sentido, amigos? Amém? Então, de 2024 a 2028, o próximo ciclo de Trump como presidente está logo aí. Isso cobre 2027. Vocês enxergam agora? 27, o ano do batismo, mais 2027. Estamos na geração final bem aqui, no final disso. Então eles disseram 2033. Que também abrange 31, o ano da crucificação, mais 2000 anos, 2031. Esta é a última geração, não mais 40 anos. Estamos no final dos 40 anos.